Fala pessoal, mais um vídeo aqui, mais um conteúdo para vocês. Hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de Karl Marx e todo aquele debate envolvendo o marxismo cultural. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, na Renânia, Prússia. Sua família era de classe média e de origem judaica. Seu pai se tornou luterano e atuou como advogado e conselheiro de justiça. Marx estudou direito em Bonn, na Alemanha, mas depois se transferiu para Berlim, onde começou a estudar filosofia. Foi lá onde ele começou a receber influência de Hegel. Marx participou ativamente de movimentos filosóficos, como, por exemplo, os jovens hegelianos, que desejavam analisar questões filosóficas e transformar a sociedade burguesa. Em 1841, ele recebeu o seu doutorado com a seguinte tese: a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Quando passou a desenvolver mais especificamente sua luta política e filosófica. Após ser expulso de várias regiões na Europa por ataques políticos aos governos, fixou a sua moradia em Londres, após sua ajuda financeira realizada por arrecadação de colegas. Marx sempre teve uma vida, de certa forma, pobre. Ele desenvolveu bronquite e morreu no dia 14 de março de 1883. A produção de Marx foi muito fora da universidade. Ele trabalhou como redator na Gazeta Renana, fundou o jornal franco-alemão em Paris, onde estudou economia, política e escreveu um dos textos mais relevantes, conhecidos como os Manuscritos de Paris. Junto com Engels, produziram muitos textos fundamentais para a consolidação do comunismo no mundo. Eles chegaram a formar a Liga Comunista. Foram os responsáveis pelo socialismo científico. O socialismo científico é bem diferente do utópico, aquele desenvolvido por Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, considerado como o primeiro estágio do socialismo. No científico, a sociedade tem uma base econômica, que Marx chamava de estrutura. Outra dimensão da sociedade é a superestrutura. Nela, Marx insere a cultura, a religião e até a própria política. As questões mais importantes da sociedade, portanto, estavam na estrutura, como a fundamental luta de classe, afirmação clássica para o pensamento de Marx. Uma frase característica dele é: a sociedade é a história da luta de classe. Ou seja, a história da humanidade é a história da luta de classes. Nessa luta, o proletariado deveria tomar o poder da burguesia industrial capitalista. Dessa forma, Marx vai desenvolver um pensamento socialista que deve ser implantado na sociedade através de uma revolução, sendo posteriormente implantado o comunismo, o qual, segundo o dicionário do pensamento marxista, é compreendido como a reintegração do homem, seu retorno a si mesmo, a superação da alienação do homem, como a abolição positiva da propriedade privada, da alienação humana e, com isso, como a apropriação real da natureza humana através do homem e para o homem. Com base no pensamento de Engels, Marx publicou em 1848 uma importante obra, chamada O Manifesto Comunista. Lançado no período da Primavera dos Povos, movimento popular que começou na França e se desenvolveu por vários países da Europa, tinha um caráter liberal e basicamente socialista. O Manifesto Comunista propõe um governo transitório até se atingir a sociedade ideal do comunismo. Outra obra fundamental de Marx é O Capital. O livro é dividido em 4 volumes. O primeiro foi publicado em 1867, quando Marx ainda estava vivo. Os demais são obras póstumas, editadas por Engels e outros pensadores. Temos a seguinte divisão dos livros. O livro 1 vai tratar do processo de produção do capital. Já o livro 2 vai tratar do processo de circulação do capital. O livro 3 trata do processo global da produção capitalista. E já o livro 4 vai tratar da teoria da mais-valia.
Este livro é a base da formação do pensamento marxista e, portanto, da própria definição de comunismo. Esse conceito de comunismo varia na história, sendo compreendido majoritariamente como luta do proletariado contra a opressão e a própria sociedade criada a partir desta revolução. Atualmente, o comunismo sofre uma forte crítica, tendo em vista a implantação de movimentos totalitários na União Soviética, na China e em outros países durante o século XX. Ou seja, naquele contexto da Segunda Grande Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria. Entretanto, após o fim da União Soviética, em 1922, e a queda do Muro de Berlim, em 1989, o comunismo sofre um grande baque. Mas as ideias socialistas permanecem, especialmente no que se convencionou chamar de marxismo cultural. Segundo alguns críticos do marxismo cultural, ele surge com o filósofo Antônio Gramsci, nascido em 1891 e morto em 1937. Também com os pensadores da Escola de Frankfurt, que propuseram uma união entre o pensamento de Karl Marx e o pensamento de Freud. Esse marxismo cultural seria uma espécie de ênfase marxista na superestrutura. Você lembra que nós falamos sobre isso no início deste vídeo? Ou seja, o marxismo cultural estaria mais preocupado com categorias ideológicas da sociedade, como, por exemplo, a política, a arte, a subjetividade geral da população. Assim, ele também seria chamado de marxismo ocidental, pois se associaria ao pensamento e à importância da filosofia na construção do homem e da sociedade. Esse marxismo cultural é criticado por movimentos liberais, que o acusam de dominação das instituições sociais, o que levou a críticas à esquerda política de uma maneira geral. A principal crítica feita à esquerda hoje diz respeito à falta de própria autocrítica. E nesta falta de autocrítica, citam-se a tendência de Marx e Engels ao pensamento racista e o uso da violência nos processos revolucionários. O livro, por exemplo, Karl Marx, Racist, do autor Nathaniel Weil, um ex-membro do Partido Comunista Americano, ganhou notoriedade pelas citações racistas e violentas de Marx em cartas dirigidas aos seus companheiros. Em uma carta bem específica, Marx diz: "Para mim, é perfeitamente claro que ele, conforme já provado pelo formato do seu crânio e pelo seu cabelo, descende dos negros do Egito. Isso presumindo que a mãe de sua avó não tenha cruzado com um negro. Agora, essa união entre o judaísmo e o germanismo, com uma base estrutural negra, deve produzir um resultado bastante peculiar." Acerca da violência nos processos revolucionários dos Estados Unidos e no México, ele escreve: "Por toda a história da humanidade, nada é conquistado sem violência. Teria sido azar o fato de a maravilhosa Califórnia ter sido tirada dos preguiçosos mexicanos que não sabiam o que fazer com ela?" Antônio Paim, outro pensador que critica o marxismo cultural, vai dizer que esse marxismo e seu desenvolvimento na história se apresenta com duas bases conceituais de transformação. A primeira delas é a Rússia, que influencia o marxismo posterior com o totalitarismo estatal, o que ele chama de um Estado patrimonial, no qual o Estado é dono de tudo. A segunda influência e base desse novo marxismo, por assim dizer, é a França, que influencia com o cientificismo e, portanto, com a tendência e influência ideológica na sociedade. Desta forma, o marxismo se estabelece como um aparelho de Estado, chamado de AE, e aparelhos ideológicos de Estado, chamado de AIE. Para todos os efeitos, pessoal, o marxismo contribuiu muito para a defesa de um pensamento que valoriza as camadas mais pobres da sociedade. Contribuiu também com a luta por direitos iguais. Entretanto, ele se transformou em uma espécie de pensamento dominante a partir das mudanças políticas que acontecem no mundo na segunda metade do século XX. A contribuição de Marx é indispensável para a compreensão da filosofia da história, do ativismo político necessário, da observação das constantes crises econômicas, dos ganhos desmedidos
e do monopólio e ainda da desigualdade existente. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você para a análise do pensamento marxista e do que se chama de marxismo cultural. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso canal. Valeu, pessoal, e até um próximo vídeo.